Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Alex, para continuarmos aqui com o estudo do Evangelho segundo Mateus. Na divisão da Bíblia aí, é o primeiro livro do Novo Testamento, que relata a história de Yeshua, de Jesus. Nós já lemos o capítulo 1 e 2, e agora nós vamos estar lendo o capítulo 3, beleza? Vamos lá então, pessoal. Capítulo 3, Evangelho de Mateus. Evangelho quer dizer boas novas. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Batizado, Pessoal, o batismo no Rio Jordão, ele fazia uma lembrança, da travessia do Jordão para a Terra Prometida. Vamos se colocar como se fosse um simbolismo, Então, assim, tem algumas linhas de pensamento que falam que quando a pessoa é batizada, o velho homem, a natureza do velho homem sai e ele nasce uma nova criatura, Mas não só no batismo, a pessoa tem que crer, Ela tem que ter fé que aquele ato ali que está sendo no batismo, vai haver algo sobrenatural na vida dela, entendeu? Tem que ter a fé. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde eles estavam batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Pessoal, para quem não tem conhecimento muito, fariseus e saduceus eram influentes na sinagoga. Sinagogas era o lugar que eles faziam a leitura da Torá e dos profetas, no meio do povo. Enquanto os sacerdotes e os saduceus dominavam o templo em Jerusalém. Então, assim, os saduceus e os sacerdotes, eles dominavam no templo. E os fariseus, eles eram influentes com o povo, Tinha influência com o povo. Então, eles eram o que controlava ali a religião na época de Yeshua, na época de Jesus, na época de João Batista aqui. Deem frutos que mostram arrependimento. Então, você vê que uma pessoa, quando ela se arrepende, ela tem frutos, ela muda, Existe uma mudança na vida dela. Não pense que vocês, verso 9, não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então eles, por o Eterno ter feito uma promessa para Abraão lá atrás, no decorrer da história nós vemos isso, eles achavam que por eles ser da descendência, eles já tinham compromisso com o Eterno. Mas eles estavam fazendo ao contrário, entendeu? Então, assim, a pessoa que realmente tem compromisso com o Pai, ela tem que ter uma vida diferente. Ela tem que mostrar frutos de arrependimento. Ela é diferente. Verso 10. O machado já está posto, a raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto
será cortada e lançada ao fogo. Né? Então, quando ele está falando aqui em relação à árvore e que tem que dar bons frutos, vamos dizer que ele está dizendo aqui uma parábola e a árvore somos nós. Então, se nós, eu e você, falamos que temos compromisso com o Eterno, tem que ter frutos. Nós temos que demonstrar verdadeiramente que nós temos compromisso com Ele, não só de palavras. Verso 11. Eu os batizo com água para o arrependimento. Então, naquele momento, João Batista estava batizando com água, né? Para arrependimento. Ele estava preparando o caminho para Jesus, para o Yeshua vir. Mas ele ainda continua. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, ele está dizendo aqui que vai vir alguém que vai batizar com Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo, a pessoa que aceita Yeshua, aceita os ensinamentos dele, não conforme a religião, mas conforme está na história aqui dos evangelhos. Quando você aceita ele como um intercessor, você recebe esse batismo com o Espírito Santo. E é aí que acontece a transformação, entendeu? A mudança de vida. Verso 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Que nunca se apaga. Verso 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu os vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Interessante, eu estava vendo aqui, justiça. O que é a justiça de Deus? Prática de atitudes ou decisões justas. O plano ou vontade de Deus, a sua realização. Se nós cumprir os mandamentos de Jesus, estamos cumprindo a justiça do Eterno. Interessante que a importância da gente aprender, estudar esses livros, que nós vamos ver Jesus, Yeshua, ele é o nosso exemplo. Nós temos que pegar ele como exemplo, entendeu? O que ele fez, o que ele pediu para os discípulos fazer, para que nós venhamos conseguir se enquadrar nos ensinamentos dele, que ele deu para os seus discípulos. Beleza? Vamos lá então. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu um Espírito do Eterno descer, como pomba, e pousar sobre ele. Interessante aqui, pessoal, está dizendo, ele viu o Espírito do Eterno descer. É como se ele tivesse visto uma visão, né? E como pomba, não é que é uma pomba. Tem gente que mistura as coisas. O Espírito Santo não tem nada a ver com pombo, entendeu? Ele viu o Espírito do Eterno descer como se fosse uma pomba, entendeu? Tá bem claro aqui, como pomba pousando sobre ele. Então, o próprio Eterno falou que nós não devemos fazer imagem nem em cima, nem embaixo, nem de nenhum ser humano, nem de nenhum animal. Então, nós temos que compreender o texto de uma forma tranquila, correta, para que a gente venha entender o que está dizendo o texto. Então, uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. O filho amado é Jesus. Beleza?
Aqui, pessoal, começa vamos dizer, o ministério de Jesus. Interessante que do capítulo 2, que nós lemos, para o capítulo 3, para você ver que nesse período aí deve passar uns 30 anos, porque no capítulo 2 é o nascimento de Jesus. Já no capítulo 3, ele já está sendo batizado. Então, para você ver como não é uma sequência assim, né, seguida. Tem períodos, tem tempos. Então, aconteceu muita coisa nesse período do nascimento até ele chegar nessa idade, que na Bíblia não traz esses relatos, entendeu? Mas o que tem aqui da história de Jesus já nos basta para que nós venhamos compreender o plano de salvação do Eterno para as nossas vidas. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa abençoar a sua vida grandemente. Um grande abraço.